Olá, alunos! Aqui quem fala é a professora Érica. Eu espero que vocês estejam bem, se cuidando. Eu espero que vocês estejam lendo o livro, tá bom? Então, hoje a nossa aula de História do nono ano vai continuar falando sobre as revoltas na Primeira República. Só que hoje a gente vai falar os movimentos que aconteceram nos centros urbanos, tá? Então, a aula passada a gente falou sobre os movimentos rurais e hoje os movimentos urbanos, tá bom? Página para leitura 45 até a 49. Vejam também o vídeo até o final e vamos lá à nossa aula de hoje. A gente vai ver que a revolta da vacina, ela vai acontecer em um período na qual, a Rio de Janeiro, que era a capital, e a maior cidade do país, enfrentava graves problemas sociais, além da pobreza e o desemprego. Havia também epidemias de febre amarela, varíola, entre outras, tá? E que matavam milhares de pessoas todos os anos, desde os primeiros governos republicanos que se tentava elaborar um projeto de reforma urbana, visando tanto transformar o Rio de Janeiro na capital do progresso, tá? Na qual a cidade deveria transmitir uma imagem moderna e jovem, da República. E aí, em 1904, realizaram diversas obras públicas na cidade, além do embelezamento arquitetônico. Alegava-se que um dos objetivos da reforma da capital era combater as epidemias. Por isso, em 1904, o médico sanitarista Oswaldo Cruz, diretor de Saúde Pública, convenceu o presidente Rodrigues Alves, a instituir uma lei que tornava obrigatório a vacina contra a varíola. Então, aí na imagem a gente está vendo Oswaldo Cruz. E aí a gente vai ver que a população não foi esclarecida sobre a importância da vacinação, além do medo de tomar uma injeção. Diversos setores da sociedade eram contrários à vacinação, pois se consideravam a aplicação de injeção em mulheres imoral, tá bom? Diziam também que essa lei não respeitava a liberdade individual. A demolição dos cortiços, a vacinação obrigatória e a impopularidade do governo contribuiu para a explosão, tá bom? De uma revolta popular que ficou, conhecida por revolta da vacina. Então, essa revolta popular que tomou conta das ruas cariocas entre 10 e 16 de novembro de 1904, essa chamada revolta da vacina. A oposição política aproveitou a situação para tentar derrubar o presidente da República, mas não conseguiu. O governo dominou a revolta, na qual cerca de 30 pessoas morreram e outras, foram feridas. Mais de 400 homens e mulheres foram presos, tá bom? E deportados para o Acre, recém-incorporado ao território brasileiro. Aqui a gente vai falar agora sobre a revolta da Chibata. Então, o que foi essa revolta da Chibata? Então, a gente vai ver que desde a segunda metade do século XIX eram comuns as revoltas de homens recrutados pela Marinha Brasileira. Isso ocorria porque a instituição mantinha normas antigas que incluía castigos físicos como a chibata. E em novembro de 1910, o marinheiro negro Marcelino Menezes foi condenado a 250 chibatadas, que era 10 vezes mais do que a pena máxima estabelecida nas normas da própria Marinha. Essa condenação abusiva desencadeou um movimento conhecido como Revolta da Chibata, que envolveu cerca de 2.000 homens, liderados por outros marinheiros negros, João Cândido. Os revoltosos tomaram o primeiro comando do navio de guerra de Minas Gerais
e com o crescimento da rebelião, os marujos assumiram também o controle de navios de São Paulo, Bahia, com os canhões apontados para a capital federal. Os marinheiros mandaram um comunicado ao presidente, que era Hermes da Fonseca, explicando as razões da rebelião. Eles exigiam o fim dos castigos físicos e reclamavam da má alimentação e dos más salários, tá bom? O governo concordou em atender às exigências. Rapidamente, os deputados aprovaram um projeto que acabava com as chibatadas e a anistia dos revoltosos. Mas quando a situação ficou sob controle, o governo expulsou os marinheiros e rebeldes e mandou prender os líderes da revolta. Diante da traição do governo, em 9 de dezembro, os marujos iniciaram outra rebelião. Dessa vez, o governo reagiu com mais violência. Dezenas de marinheiros foram mortos, centenas foram presos e enviados para a Amazônia e mais de 1.000 foram expulsos da Marinha. Preso na Ilha das Cobras, no Rio de Janeiro, João Cândido foi julgado e absolvido e em 1912, tá? Isso aconteceu. Na memória popular, ele é celebrado como o Almirante Negro que acabou com as chibatadas da Marinha do Brasil. Outro movimento que a gente vai falar é o tenentismo. O tenentismo foi um movimento liderado por oficiais militares, principalmente tenentes, que pretendiam reformar a República pela luta armada. Eles reivindicavam a moralização da administração pública, o fim da corrupção eleitoral, a instituição do voto secreto, uma justiça eleitoral confiável, tá bom? A defesa da economia nacional contra a exploração de empresas e do capital estrangeiro, além do ensino gratuito e obrigatório para todos os brasileiros. Então, as propostas tenentistas tinham a simpatia da classe média urbana e de alguns industriais e poucos produtores rurais. A primeira revolta tenentista ocorreu no Rio de Janeiro em julho de 1922 e envolveu cerca de 300 militares e foi chamada a Revolta do Forte de Copacabana. Os homens que serviam no forte tentaram impedir a posse de Arthur Bernardes, presidente eleito da República. As tropas fiéis ao governo cercaram os rebeldes e a maioria se rendeu. Apenas 17 tenentes e um civil resistiram, tá bom? Saindo às ruas para combater as tropas. Destes 18 homens, sobreviveu apenas os tenentes Eduardo Gomes e Siqueira Campos. O episódio ficou conhecido como os 18 do Forte, tá bom? E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a Revolução de 1924 e a Coluna Prestes, tá bom? Então, assim, a gente vai ver que outras rebeliões tenentistas ocorreram durante e depois do governo de Arthur Bernardes. Numa delas, conhecida como Revolução de 1924, os tenentes, liderados pelo general Isidoro Dias Lopes, ocuparam a capital paulista durante 23 dias. Em decorrência dos combates, mais de 500 pessoas morreram e milhares fugiram da cidade bombardeada. Diante da ofensiva do governo, as tropas tenentistas saíram da capital e aderiram ao grupo liderado por Miguel Costa. E a gente vai ver que a tropa seguiu em direção ao sul do país, ao encontro de outra coluna militar tenentista liderada pelo capitão Luiz Carlos Prestes. Então, as duas forças uniram-se e iniciaram uma longa marcha pelo país, buscando apoio da população. Surgiu assim a Coluna Prestes, cujo objetivo era tentar unir os trabalhadores do campo contra as oligarquias que dominavam o governo. E entre 1924 e 1926, os membros da coluna Prestes percorreram mais de
24 mil quilômetros, atravessando 12 estados brasileiros e escapando da perseguição governamental. Exaustos, né? E sem apoio popular, refugiaram-se na Bolívia e desfizeram a tropa em 1926. A coluna Prestes não provocou revoltas capazes de ameaçar o governo, mas também não foi derrotada, tá bom? Então, a nossa aula é essa. Espero que vocês tenham compreendido, espero que vocês também façam a leitura do livro. A atividade será enviada para o grupo e lembrem de enviar a atividade após terminar. Bons estudos!